Falando o ciclo de vida de Digimon, que é uma coisa que também tô na dúvida que eu não conheço muito. Eu sei que tem o Digiovo, aí ele vira um bichinho maior, vai subindo assim e por aí vai. O que é isso? Digitama! Digitama? É um ovo de Digimon! Digimons vêm em ovos, igual a uma galinha. É, isso mesmo! Cara, eu sempre quebro com o galo de tênis, eu sempre quebro, mano. Mas cor do nada, mano. Meu nome é Ipo e hoje eu quero explicar pra vocês o ciclo de vida de um monstro digital. Existem alguns mitos muito populares por trás das séries de Digimon, envolvendo o ciclo de vida e morte dos seres digitais que não são necessariamente verdades. Comumente, ouvimos falar que os habitantes do Digimundo não possuem classificações como femininos ou masculinos, que eles não se reproduzem e até mesmo que não morrem. Porém, na realidade, essas informações são na maioria das vezes muito mal interpretadas. Os Digimon são classificados sim como homens ou mulheres, eles podem sim se reproduzir, e assim como tudo no universo, eles definitivamente morrem. Na verdade, o ciclo de vida de um monstro digital não é tão diferente assim do nosso. E até mesmo existem seres vivos reais que possuem etapas vitais muito parecidas com a dos seres do Digimundo. E a partir de agora, eu irei mostrar para vocês todas as fases de vida e morte de um Digimon, utilizando como base explicações e exemplificações oficiais, tiradas das mais variadas mídias da franquia. Mas antes, eu já peço para que todos deixem aquele like de sempre aqui embaixo. E caso não forem inscritos, também se inscrevam aqui no canal, para não correr o risco de esquecer de fazer isso depois. Antes de começar, é importante falar que a utilização de alguns conceitos de nascimento, crescimento e morte utilizados na série possuem uma explicação um tanto curiosa e teve muita influência de uma certa censura norte-americana. Para isso, precisamos voltar para o longínquo ano de 1996. Nesse ano, a Bandai lançou um aparelhinho chamado Tamagotchi. Eu sempre quis ter um Tamagotchi, sempre, na minha vida inteira. Sempre quis ter um Tamagotchi, nunca tive. Que fez muito sucesso, principalmente por ser uma simulação virtual de um ser vivo. Nele, nós podíamos cuidar de uma criaturinha desde o seu nascimento até a sua morte. Morte essa que era representada por esse túmulo com uma cruz e esse espíritozinho ao lado dela flutuando. Uma visão um tanto mórbida, não é mesmo? E se torna mais bizarra se formos levar em consideração que esse brinquedo era destinado às crianças pequenas. Então, é natural que em alguns países, como os Estados Unidos, que possuem mais restrições para o conteúdo destinado às crianças do que o Japão, essa parte do joguinho tenha sido censurada, não é mesmo? Nos lançamentos ocidentais dos Tamagotchis, a parte da morte com túmulo e espírito foram substituídas por anjinhos e OVNIs, representando que o bichinho apenas deixou de morar no aparelhinho e foi viver em um outro lugar. Como todos sabem, Digimon nasceu como uma das dezenas de versões alternativas dos Tamagotchis, lançados pela própria empresa a partir de 1997. Portanto, por se tratar de uma espécie de reboot, é compreensível que os criadores tenham se preocupado com essas questões mais polêmicas para não atrapalhar na hora de exportar. Para evitar trazer o tema morte para o novo aparelhinho, a Bandai decidiu que em Digimon os bichinhos não iriam morrer, mas sim voltarem a ser ovos quando se encerrassem os seus ciclos vitais. Bom, claramente no jogo, quando o Digimon chega ao final da vida, você aperta o botão pra ele voltar a ser ovo. Ah, entendi. É uma explicação para o conceito de um ponto de vista geral. E na hora que o joguinho começou a ganhar séries, com histórias mais profundas e mais desenvolvidas, obviamente se fez a necessidade de criar uma explicação que desse sentido à escolha inicial, que foi puramente comercial. E é nessa hora que tudo começa a ficar mais confuso. Isso porque as séries de Digimon, lançadas a partir do aparelhinho original, foram desenvolvidas por autores diferentes, e cada um deles deu seu próprio ponto de vista a questões como o nascimento e morte das criaturas digitais. Porém, é claro que podemos traçar algumas linhas em comum, e é isso que nós iremos fazer a partir de agora. Ok. Como toda forma de vida, o surgimento de um monstro digital se inicia com seu nascimento. Minha pergunta é de onde vem o ovo? O que vem primeiro, o ovo ou o Digimon?
Esse que pode ocorrer de algumas formas variadas. A mais comum é a aparição espontânea. Bom, nessa hora é bom falar que tudo que nós, humanos, fazemos na internet influencia diretamente nos dados do universo digital e, consequentemente, com seus seres vivos, que no caso são os Digimons. Quando muitos dados se acumulam em uma área do Digimundo, eles podem dar vida a uma forma de vida digital com inteligência artificial. O resultado dessa acumulação geralmente resulta num Digitama. Ok, tá explicado então. O que vem primeiro são os dados. Porém, algumas vezes esse surgimento não se dá dessa forma, e um Digimon de um nível mais avançado pode resultar dessa acumulação. Podemos usar como exemplo o Diaboromon, cujo ovo surgiu devido a um poderoso vírus lançado na internet. Um exemplo de um Digimon que já surgiu em um nível mais avançado seria o Papotimon. Além desse surgimento natural, um monstro digital também pode ser criado artificialmente, seja pelos humanos, por outros Digimons e até mesmo outras criaturas. E temos vários exemplos desses Digimons artificiais dentro da franquia. Caraca, eu não sabia que existiam Digimons artificiais, apesar de serem todos dados. Não, eles não surgem de forma natural, mano. Plotimon é um protótipo de um Digimon que foi criado para ser um bichinho de estimação, e sua criação é creditada aos humanos. O Arcadimon, por sua vez, foi um Digimon criado artificialmente por outro Digimon, o Demon, que é um dos 7 Lords Demônios. O Demon. E ainda temos alguns nascimentos de Digimon Tamers, como o Guilmon, que surgiu devido à ação dos Digignomos, que davam vida aos sentimentos e sonhos humanos no mundo digital. Bom, além dessas formas, um Digimon também pode nascer através de uma ação reprodutiva, ou de um renascimento ou reencarnação, mas isso eu irei explicar um pouco mais adiante. A segunda etapa de vida é o seu crescimento, e em Digimon, isso é representado através da digievolução. Para entendermos esse conceito, é importante sabermos como funciona a fisiologia do corpo de um Digimon. Um monstro digital nada mais é que um programa de computador com inteligência artificial. Então, tecnicamente, se formos olhar por esse ponto de vista, um programa não tem uma forma física, não é mesmo? As funções de um programa geralmente ficam concentradas em um núcleo, e com os Digimons isso não é diferente. Poderíamos dizer que a forma original de um Digimon é um núcleo conhecido como Digicore. Nele se concentram todas as suas programações, memórias e inteligências. A gente pode fazer uma analogia dele com o cérebro, coração ou até mesmo a alma do ser humano. Pô, então, mano, eu tô chutando aí que daqui a 10 anos... 10 não. Daqui entre 15 e 20 anos, a gente vai começar a ter Digimon de verdade, tá? A inteligência artificial tá foda aí, tá? O corpo de um Digimon se desenvolve em volta do Digicore, e ele geralmente irá utilizar dados externos a ele para sua construção. Por isso, eu sempre digo que o ambiente que o Digimon está influencia diretamente em sua aparência. Conforme o Digimon vai acumulando dados digitais em sua vida, ele acaba passando por um estágio de crescimento conhecido como digievolução. Nessa parte, o seu Digicore se mantém intacto, porém, o monstrinho já tem dados o suficiente para deixar o seu corpo mais forte e seu núcleo mais protegido. Que isso? Por isso, no universo da franquia, não importa muito que uma linha evolutiva tenha Digimons com aparências parecidas ou não. Isso porque o seu design externo é só uma representação visual, que foi modificado devido aos tipos de dados que foram acumulados. Podemos exemplificar com um Guardromon, que após consumir dados de uma lixeira de computador, pôde digievoluir para um Gerbemon. Ou de um Vimon, que após consumir os dados do Digiovo da Coragem, se torna um Flamedramon. Além da digievolução comum, um Digimon pode crescer se fundindo a uma ou mais criaturas. No processo conhecido como digievolução de DNA, 2 ou mais monstros digitais fundem seus Digicores, se tornando uma criatura totalmente nova, consequentemente mais forte do que suas versões originais. Bom, eu não irei detalhar todos os tipos de digievoluções, porque essa não é a intenção desse vídeo. Porém, o que devemos entender disso que eu estou falando é que a digievolução representa o crescimento de um monstro digital, independentemente da forma como ela aconteça. Mas, diferente da gente, que ao crescermos não podemos rejuvenescer, os Digimons possuem a habilidade de involuir, ou seja, voltar a uma forma anterior. Isso pode acontecer devido a alguns fatores, sendo Tipo, usar energia além do que eles conseguem, do que eles deveriam usar, pelo menos. o principal, quando os dados consumidos para a digievolução forem temporários. Podemos usar como exemplo os dados vindos dos sentimentos dos Digi-escolhidos, que possuem o limite para serem usados.
Então, um Digimon nasce, um Digimon cresce e, consequentemente, ele envelhece, não é mesmo? E sim, um monstro digital pode sim envelhecer. Esse envelhecimento pode ser representado fisicamente, como vimos com os Trailmons em Digimon Frontier, porém, trens, na maioria né? das vezes, não é algo que possa ser visto de uma forma externa. Mas em todos esses casos, sem exceção, esse envelhecimento ocorre no seu Digicore. Quanto mais um Digimon vive, é danificado em batalhas e até mesmo renasça, mais o seu Digicore vai se desgastando. Isso é algo natural e não é reversível quando ele renasce. Ou seja, o Digicore de um Digimon continua envelhecido mesmo que ele volte a ser um Digitama. Já que entramos nesse assunto, vamos falar então sobre o conceito de renascimento ou reencarnação. Não, isso não representa a morte de um Digimon. Na verdade, isso é mais uma etapa comum de sua vida. Como eu já expliquei pra vocês, toda a parte essencial de um Digimon se concentra em seu Digicore, ou seja, todo o seu corpo, de certa forma, é algo descartável. Então, caso um Digimon sofra muito dano em uma batalha e tenha seus dados externos destruídos, ele pode continuar vivo contanto que seu Digicore continue intacto. Com apenas o seu Digicore, ele pode acumular dados externos para se envolver em um Digitama, e a partir de então, reiniciar a parte de crescimento e envelhecimento, que nós já falamos anteriormente. Ah, então foi isso que aconteceu com o Angemon, pra ele voltar a ser o Digiovo. Ele usou tanto poder que ele acabou destruindo o próprio corpo, mas o Digicore dele, o núcleo dele ainda estava intacto, por isso que ele conseguiu revoltar. Em alguns casos, um Digimon ao renascer não volta a ser um Digitama, como no exemplo do Trailmon de Digimon Frontier, que pode renascer como um Trailmon novo após os seus dados externos ficarem bem desgastados. Sendo assim, o renascimento não representa de forma alguma a morte no universo da franquia. Bom, mas esse processo de reencarnação também não é tão simples assim. Após o Digimon ter todos os dados do seu corpo destruídos, seu Digicore é mandado para um lugar conhecido como Dark Area. Lá ele encontrará um ser chamado Anubismon, que irá avaliar se ele é uma criatura boa ou não. Os Digimons bons são mandados de volta ao Digimundo para renascerem como Digitamas na cidade do princípio. Já os ruins são aprisionados eternamente nesse lugar. Obviamente. Caralho, então existe um inferno dentro do Digimundo, velho. Existe um submundo no Digimon. Caralho, mano. Caralho, que foda. Temos algumas criaturas que impedem os trabalhos do Anubismon, como Valkyrimon, que pode fazer um Digimon reencarnar sem passar por esse processo. Um Digimon só vai morrer quando seu Digicore parar de funcionar. Isso pode ocorrer de forma natural, já que o núcleo de um Digimon envelhece mesmo que ele renasça. Então, consequentemente, chegará um momento em que ele estará tão desgastado que irá deixar de funcionar. A outra forma é quando o Digicore é atingido diretamente por um ataque. Um Digimon pode morrer ao ter todos os seus dados absorvidos por uma outra criatura, como vimos em Digimon Tamers, e na série Digimon Adventure, um monstro digital que morre no mundo humano também fica impedido de renascer. Porém, é bom deixar claro que isso ocorre apenas nessa série, já que em Digimon Data Squad, por exemplo, uma criatura que tem seus dados destruídos no mundo real pode voltar a ser um ovo normalmente. Cara, é por isso que fica confuso, tá ligado? Cada série fala uma coisa, mano. É complicado. Nesse ciclo de vida ainda existe a reprodução. Sim, diferente do que muitos acham, um Digimon pode sim se reproduzir, mas não da forma que sua mente pervertida está pensando. Em Digimon não existe o conceito de sexo, mas para falar disso eu tenho que explicar melhor alguns termos para vocês. Muita gente se confunde na hora de falar de coisas como sexo, gênero e orientação sexual. E para entendermos o porquê de termos Digimons com aparências femininas ou masculinas, é preciso que entendamos o que isso representa. Sexo é uma definição biológica e está diretamente ligado a questões dos cromossomos e os órgãos sexuais. Uma criatura com cromossomos XX em suas células somáticas será definido como feminino, e com XY como masculino. Sexo não é algo mutável, ou seja, mesmo que um homem mude fisicamente seu aparelho reprodutor, que no caso é o pênis, ele continuará internamente sendo um ser do sexo masculino com cromossomos XY. Bom, daí entramos na questão de gênero. Gênero já é uma definição social, a construção de uma identidade que está tanto ligada a fatores psicológicos quanto físicos. Em nossa cultura, nós temos Mano, pior que isso que ele tá explicando é real, tá ligado? É a verdade. Por mais que você... realmente, as pessoas confundem muitas coisas. Eu já vi muita gente como é que é? Muita gente confundir gênero com orientação sexual, por exemplo.
resumindo o que ele vai falar, o gênero é a forma como você se identifica com você mesmo. Mas a forma como você se relaciona com outra pessoa de outro gênero, isso é orientação sexual, entendeu? O que você gosta na outra pessoa que te atrai é a sua orientação sexual. Como você se sente sobre você mesmo é o seu gênero, entendeu? E o que ele tinha falado antes do sexo, independente de como você se sente, de forma biológica, falando de forma medicina, né? Seu corpo continua com os cromossomos XX ou XY, isso não dá pra mudar. Mas isso aí é outros 500. Isso aí é mais coisa de fazer coisas médicas mesmo. Tanto que eu vejo muita gente que não entende, tá ligado? Muita gente confunde todas essas coisas. Eu tô falando tanto gente que é a favor quanto gente que é contra, mano. Tipo, eu já vi vídeo de uma garota que ela se identificava como homem e aí a médica falou, não, então, você agora se identifica como homem, mas você tá grávida. E ela ficava, não, isso é impossível, eu sou homem. É tipo, cara, tá ligado? Beleza, agora você é homem, você se enxerga como homem, mas você tá grávido e não tem como mudar isso mais, mano. Seu cromossomo ainda tá lá, entendeu? Uma visão do que é feminino ou masculino. Porém, não são coisas que foram determinadas biologicamente. Por exemplo, não foi a biologia que determinou que apenas mulheres... Não, só pra complementar, essa garota ainda quase brigou com a médica porque ela simplesmente falou um dado científico, entendeu? Porque ela simplesmente não concordava, é disso que eu tô falando. Poderiam usar vestidos, ou que somente meninas podiam ter cabelos compridos e usar salto alto. Essas coisas foram determinadas pela sociedade. Portanto, a questão de gênero é a identificação que cada ser humano tem com essas definições de feminino ou masculino que são impostas a ele. E por fim, temos a definição de orientação sexual. Esse é um conceito extremamente sexual, que tem a ver com os impulsos atrativos que cada pessoa tem por uma pessoa do sexo oposto ou do mesmo. Ou seja, não tem nada a ver com a aparência física. Em Digimon, não existem os conceitos de sexo ou orientação sexual, uma vez que os monstros digitais não possuem órgãos reprodutivos. Portanto, não fazem sexo. Porém, existe sim o conceito de gênero. Existem Digimons com aparências mais ligadas ao que nós conhecemos como feminino ou masculino, assim como a aparência de robôs e o que mais você consiga imaginar. Mas isso não necessariamente determina que um Digimon é mulher ou homem. Isso tem mais a ver com a sua forma física, que como já... Lacraram no Digimon. Eu não vou mais assistir. Lacraram. Tô brincando, gente, calma. Comentamos, não tem muita importância, porque o... Mano, eu tenho certeza que se esse vídeo chegasse em qualquer grupo... No Twitter, por exemplo, iam estar falando, não, deixem seus filhos assistir Digimon, que é coisa de... Ai, Digimon sempre foi woke, rapaziada, sempre. O que importa em um monstro digital é apenas o seu Digicore. Um exemplo disso é o fato de alguns Digimons que se assemelham ao que nós conhecemos como homem se tornarem mulheres em suas digievoluções. Um Angemon, por exemplo, pode virar uma Angelomon, e em Digimon isso é normal, assim como também deveria ser em nossa sociedade, uma vez que o gênero nada mais é que uma definição que nós construímos com o passar do tempo, e uma vez que criamos, nós também temos o direito de alterá-la. Bom, já que não existe órgão sexual, como os Digimon se reproduzem? É a minha pergunta. Isso pode acontecer de duas formas. A primeira ocorre de uma forma bem parecida com a nossa, e envolve dois Digimons. O papai Digimon e a mamãe Digimon, quando reúnem muitos dados de amor, desenvolvem um Digitama. Um casal de monstros digitais podem transferir parte dos seus dados para criarem juntos uma nova criatura, que será definida como filho deles. Isso já foi mostrado em Digimon Frontier, com a família dos Purgamons, e em Digimon Cross Wars, com a família de Kutemons. Outra forma é a autorreprodução. Um Digimon pode usar parte dos seus dados para criar sozinho um novo ser. Um exemplo disso é o Hakimon, que foi criado pelo Gankomon. Olha, independentemente desses fatores reprodutivos, Digimons podem sim se atrair emocionalmente ou fisicamente por outros. Nos animes já vimos casais de Digimons apaixonados e até mesmo criaturas luxuriosas como a Lilithmon. Mas isso está mais para uma escolha sentimental do que para uma necessidade fisiológica. Bom, eu acredito que conseguimos desenhar bem um ciclo de vida de um Digimon, e como vocês viram, não é tão diferente assim de uma vida de um ser vivo real. Na natureza, temos exemplos parecidos com esse que a gente citou, exceto pela parte da reencarnação, que apesar de aparecer na nossa religião, tem um outro significado dentro da série. Porém, se interpretarmos essa reencarnação não como uma morte, mas sim como uma reconstrução do corpo de um ser a partir de uma pequena parte dele, nós poderíamos encaixá-la na vida de uma esponja do mar.
que mesmo tendo seu corpo totalmente destruído, pode se recompor a partir de um pequeno pedaço. As esponjas do mar também têm um crescimento muito parecido com o dos Digimons. Elas crescem conforme vão agrupando mais partes, assim como os Digimons que crescem agrupando mais dados. Até mesmo a possibilidade de trocar de feminino para masculino é algo que as esponjas do mar fazem, além da autorreprodução Digimon é tudo esponja, resumindo. e a reprodução entre dois seres diferentes, que também são coisas que aparecem na vida de um monstro digital. Ou seja, em outras palavras, o Bob Esponja também é um Digimon. Bom, pessoal, Só não é nesse digital. vídeo eu tentei explicar de uma forma clara todo o ciclo de vida de um monstro digital, tentando dar alguns exemplos de momentos em que esses temas são abordados dentro das séries da franquia. Espero que eu tenha conseguido passar tudo de uma forma clara e compreensível. E aí, vocês sabiam de tudo isso? Qual dessas curiosidades mais chamou sua atenção? Comente aqui embaixo pra gente saber. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui, e não se esqueçam de nos procurar também nas nossas demais redes sociais. Bom, agora eu fico por aqui. A gente se fala no próximo vídeo e até lá. É isso, mano. Mais um vídeo muito bem explicadinho. Ô, caralho. Mais um vídeo muito bem explicadinho do canal do GD, mano. Eu vou procurar mais vídeos desse canal aqui pra reagir, mano. Porque realmente tem muita informação.